Capítulo 2. Rememorações do autor. Um dia ouvi minha saudosa mãe conversar com alguém sobre o fim dos tempos e lembro-me que ela repetiu uma frase usada comumente: o mundo vai chegar aos 1000 anos, mas aos 2000 não chegará. Eu, ainda criança, fiquei deveras impressionado porque pretendia, evidentemente, viver alguns anos no século XXI. Essa frase tem sido repetida por muita gente e até mesmo por estudiosos no assunto. Eu refletia com meus botões sobre esta angustiante profecia, imaginando um final da humanidade para tão próximo, pois estava com 12 anos de idade e distante poucas décadas do final do século. Durante muito tempo procurei nos tratados sobre o assunto alguma profecia que anunciasse o final do mundo para tão breve, porém nada encontrei. Todos profetizavam uma data bem mais distante para o fim dos tempos. Existem inúmeras profecias sobre acontecimentos terríveis para este final de século, algumas prenunciando mudanças profundas de natureza social e política, mas nenhuma confirma o dito comum da minha infância. Profecia sobre o futuro da humanidade. O Apocalipse de São João é o livro mais completo sobre o assunto. A partir dele muitos profetas ou pseudoprofetas fizeram suas vaticinações, talvez tentando apenas colocar datas nos eventos anunciados. Citaremos como exemplo Michel de Nostre-Dame, Nostradamus, que nasceu em 14 de dezembro de 1503 na cidade de Saint-Rémy de Provence na França. Outros como São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars, que viveu entre 1786 e 1859, além das profecias de Santa Odila, princesa alemã do século VII, e tantos profetas bíblicos ou outros que viveram mais recentemente. São João foi apóstolo de Cristo e o mais querido do Divino Mestre. Além do Apocalipse, São João escreveu um evangelho, o mais autêntico entre todos, e 3 epístolas que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia moderna, perfazendo um total de 5 escritos. No capítulo 19, final deste livro, mostramos os capítulos e versículos originais do livro bíblico Apocalipse. Nas páginas seguintes apresentamos, em capítulos e na mesma ordem cronológica de acordo com a Bíblia, a tradução literal dos símbolos, bem como as explicações necessárias, se houver sentido oculto. Um detalhe muito importante que o leitor deve saber. Segundo alguns estudiosos, foram escritos muitos livros sobre a vida de Jesus e acontecimentos épicos, porém, censores religiosos aprovaram apenas os livros conhecidos atualmente. Jesus não deixou nada escrito. Mas, alguns dos seus seguidores escreveram vários livros, que também foram selecionados. Também existem divergências nas várias traduções do hebraico e do grego. Algumas com sentidos bem diversos. Isto certamente dificulta a interpretação de alguns trechos. Como exemplo, citemos o termo Hades, que em alguns livros é traduzido por inferno e em outros como tumbas ou cemitério. Mas, felizmente, para interpretar as profecias estes problemas são bem amenizados, pois na maioria dos casos o uso literal é quase desnecessário e a interpretação torna-se mais evidente em torno dos símbolos enunciados. Resta-nos ainda dizer que apresentamos este trabalho em capítulos cujos títulos mostram os assuntos revelados. Os capítulos e versículos do Apocalipse serão analisados na sequência cronológica, com comentários elucidativos, quando necessários. Alguns símbolos e seus significados.
As profecias usam uma simbologia muito particular e lógica para expressar suas mensagens. E não poderia ser diferente, pois o profeta precisa usar uma linguagem universal, válida eternamente, para falar sobre algo que não conhece, muitas vezes, sem sentido para sua época. Para que o leitor tenha alguma noção sobre o assunto, mostramos abaixo os significados de alguns símbolos, de uso comum entre os profetas de todos os tempos. Resultado de muitas pesquisas e estudos sobre o assunto. Deus, simbolizado pela luz de uma pedra jaspe sardônica, em um trono com arco celeste. Arco celeste, arco-íris, que simboliza o antigo pacto de Deus com os homens. Anjos, podem simbolizar espíritos evoluídos ou seu oposto. Representam acima de tudo a espiritualidade. Cordeiro, sinônimo de Cristo, que foi sacrificado como um cordeiro. Ancião, representa espírito elevado, de longa experiência e grande sabedoria. Os 24 anciãos do trono de Deus representam os 12 líderes das tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Luz ou lâmpada significa a purificação espiritual. As 7 lâmpadas junto ao trono simbolizam o Espírito Santo, a unificação das 7 virtudes. Castiçais, igrejas ou crenças que abrigam os que têm luz, lâmpadas, velas. Estrela, espírito bom ou mau, dependendo da associação. Uva, corpo humano material, que após a morte produz o vinho, espírito. Vinho, espírito ou alma, produto da uva, corpo. Animais, define a maldade ou os espíritos maus, ou ainda características dos espíritos. Os 4 animais viventes junto ao trono de Deus são, simbolicamente, 4 maus que estão à disposição de Deus para punir a humanidade. Vestido de linho fino, define pureza ou santidade. Cinto de ouro, é significado de galardão recebido por atos nobres. Rio Eufrates, significa a origem ou procedência maligna. Nas suas margens estavam localizadas cidades pagãs, dentre as quais, Babilônia. Monte de Sião, origem ou procedência benigna. Lei, o Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Selo, algo selado, lacrado, não revelado. Trombetas, anúncios de acontecimentos. Taças, sofrimentos que serão provados pela humanidade. Grande tribulação, época de grandes sofrimentos, compreendendo a época contemporânea e futura. Dragão, sinônimo de Satanás, tentação para o mal. Besta, sistema de vida pervertido gerado do mal, dragão. Chifre da besta, algo que cresce e estagna, como reinados ou ideologias associados à besta. Cabeça da besta, inteligência pertinente ao sistema. Boca, comunicação ou poder de comunicação. Coroa, símbolo de império material, do bem ou do mal. Diadema, símbolo de império espiritual. Mulher, depende muito da sua associação. Se prostituta representa a depravação do sistema. Pode representar seitas, igrejas, cidades, etc. Mar, quase sempre é sinônimo de muitos. Muitos homens, muitos seguidores, etc. Mar de vidro, muitos espíritos em formas translúcidas. A humanidade. Cidade Santa, regime de vida do 3º milênio. Babilônia,
O capitalismo dos nossos dias. A evolução do materialismo. Nova Jerusalém, sinônimo do novo mundo onde viverão os homens ressuscitados no futuro distante. Fonte da água da vida. Fonte de sabedoria, conhecimentos esotéricos e científicos, que permitirá a vida no novo mundo e a ressurreição dos espíritos evoluídos. Árvore da vida. Conhecimentos científicos futuros que proporcionarão vida permanente a todos, domínio sobre a morte. Os seus frutos alimentarão os homens e suas folhas curarão todas as doenças. Títulos especiais usados neste livro. Títulos usados com definição particular, para melhor explicitar o sentido das profecias. Espiritualismo, valorização das virtudes, desapego dos bens materiais. Aceitação da vida espiritual permanente após a morte. Materialismo, apego aos bens materiais, valorização da matéria, sistema de vida onde os valores materiais são mais importantes que os valores espirituais. Capitalismo, sistema de vida atual que tem o capital como objetivo da vida. Resume os sistemas modernos, tais como capitalismo, comunismo, socialismo, etc., onde exista capital de Estado ou privado. O capitalismo representa um materialismo evoluído, aperfeiçoado pela ciência. Não damos sentido de ideologia e muito menos qualquer conotação política, pois tem sentido muito mais amplo. Significa a evolução do materialismo primitivo ao complexo sistema consumista dos nossos dias. Novo regime. Sistema de vida do regime do terceiro milênio, que substituirá, no futuro, o capitalismo ora dominante. Novo mundo. Sistema de vida que significa a evolução do novo regime. É sinônimo de Nova Jerusalém. Primeiro universo espiritual, visão espiritual do universo de Deus da atualidade. O profeta tem 3 visões do universo de Deus. No primeiro aparece a humanidade como um mar de vidro, longe de Deus. Segundo universo espiritual, visão do universo espiritual após a implantação do regime do terceiro milênio. A humanidade mais perto de Deus. Neste universo os homens aparecem no átrio do templo. Terceiro universo espiritual, visão universal após o novo mundo, a Nova Jerusalém. A humanidade junto de Deus. Estes são apenas alguns dos símbolos contidos nas profecias de São João, bem como os títulos usados neste livro para melhor interpretação dos textos. Com base nestes exemplos, o leitor terá amplas condições de entender e até tentar decifrar símbolos de qualquer profecia bíblica. As principais revelações. O Apocalipse, erroneamente interpretado como revelações sobre o fim do mundo, é, na verdade, um livro que esclarece o que um espiritualista deseja conhecer e revela acontecimentos do passado, presente e futuro e comprova que não haverá fim do mundo. Haverá, isto sim, uma evolução muito grande capaz de causar espanto aos futurólogos e aos amantes da ficção científica. Vamos, neste capítulo, mostrar em ordem cronológica os acontecimentos profetizados para nossa época e para o futuro. A decadência humana. Ao criar o universo, Deus criou a Terra e os seres viventes. Neste primeiro período, a humanidade aparece no paraíso, vivendo harmoniosamente com os demais seres animais. Com a descoberta do bem e do mal, o homem inteligente iniciou sua jornada para o materialismo, decaindo gradativamente através dos séculos.
Esta fase da decadência humana São João mostra nas visões dos 4 cavaleiros, no capítulo 6, 8, lê-se, capítulo 6, versículos de 1 a 8. A era da caça é representada pelo primeiro cavaleiro, que aparece com arco e flecha. Foi quando o homem começou a viver da caça e da pesca. A era das guerras está simbolizada pelo segundo cavaleiro, que aparece montado em um cavalo vermelho. Tal cavaleiro porta uma grande espada. A era do comércio vem materializada pelo terceiro cavaleiro, que porta nas mãos uma balança e oferece produtos alimentícios. A era da peste ou das doenças incuráveis aparece simbolizada pelo cavaleiro de nome Morte, montado num cavalo amarelo. O surgimento do materialismo. O materialismo aparece como um grande mal para a humanidade. Está simbolizado como a besta que subiu do mar e relatado no capítulo 13, versículos de 1 a 10. Neste capítulo São João descreve uma besta que subiu do mar igual muitos homens, e que fortaleceu-se após o surgimento da imprensa. Veja alguns tópicos. O materialismo foi fortemente combatido no início da era cristã, quando os apóstolos fundaram a verdadeira igreja orientada por Cristo. Com isto a besta, materialismo, teve uma de suas cabeças ferida e o profeta escreveu assim: a besta tinha 7 cabeças, uma das quais foi ferida de morte, mas sua chaga mortal foi curada. E todos maravilharam-se diante da besta. Desta forma São João dimensionou a chaga provocada pela Igreja de Cristo no sistema materialista da época. Porém a besta recuperou-se do problema, reagindo e perseguindo a igreja cristã, colocando-a fora de combate. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Esta frase simboliza o surgimento da imprensa, poder de comunicação, boca, largamente usada para divulgar o sistema materialista e incentivar o consumo. E deu-se-lhe poder sobre toda a terra, língua e nação. Previsão exata do materialismo atual. Acontecimentos desta época e do futuro. Dentre os principais acontecimentos, citaremos os seguintes. Surge a ciência e desta o capitalismo. A ciência materialista aparece sob a forma de uma besta que subiu da terra dos homens da terra, citada por São João no capítulo 13, 11, 18. Vejamos alguns detalhes. E exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença. A ciência é um grande mal quando sob a influência, na presença, do materialismo. Podemos deduzir que a ciência, sob a influência do materialismo, tornou-se tão bestial quanto ele. Também podemos concluir que quando a ciência estiver a serviço do espiritualismo ela será benigna. E faz grandes sinais que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Nada mais do que a invenção das bombas, foguetes, etc., pela ciência bélica materialista, comprovando sua bestialidade. E engana dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta que subiu do mar. Sugere a invenção de algo que simbolizasse os bens materiais. Foi então inventado o dinheiro, inicialmente em forma de moedas de ouro, prata, cobre e bronze, com o valor real do metal usado. A moeda, de fato, representa a imagem materialização da primeira besta, materialismo. E que desse espírito à imagem da besta.
Esta frase sintetiza a evolução do sistema quando a ciência econômica inventou o papel moeda tão em voga mesmo nos dias de hoje. O papel moeda não tem valor real, material, tal qual as moedas de material precioso, tem apenas valor simbólico, pois é apenas papel, sem valor material algum, abstrato, espiritual. Por isto ele representa o espírito da imagem da besta. Na sequência da profecia acima, São João sinaliza com o número 666, importante símbolo do regime capitalista e materialista dos dias atuais, que mostraremos nas páginas seguintes. Poluição do meio ambiente. Destruição das selvas profetizado no capítulo 8, 7. Queimou-se a terça parte das árvores. Poluição do mar. No capítulo 8, 8, 9. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Complementa afirmando que parte da vida marinha foi exterminada. Poluição dos rios e fontes de águas. Acontecimentos profetizados no capítulo 8, 10, 11. Terça parte das águas tornou-se em absinto, amargas, poluídas. A poluição do ar também foi profetizada pelo fabuloso vidente, que previu o escurecimento do sol provocado pelo efeito estufa. E foi ferida a terça parte do sol, para que terça parte do dia não brilhasse. Capítulo 8, 12. O corporativismo dos nossos dias. O corporativismo é outro grande mal da sociedade moderna, reconhecido como tal até mesmo pelos materialistas. Também foi profetizado pelo sábio apóstolo de Jesus no capítulo 19, 1, 21 do seu famoso livro. E do fumo, ideias, ideologias funestas, vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dados poder que têm os escorpiões da terra. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, ou seja, das ideologias vieram muitas pessoas, como gafanhotos, com poderes para seduzir os inocentes com ideais comparados aos escorpiões que escondem seus ferrões. O parecer das corporações é semelhante a um exército aparelhado para a guerra. Nestas visões temos uma analogia entre os exércitos de gafanhotos com as corporações nefastas dos dias atuais. Política, sindicalismo, associações classistas, etc. Ainda este capítulo descreve as 4 mais importantes ideologias que causaram as grandes guerras contemporâneas. A AIDS e as últimas pragas. Das 7 últimas pragas profetizadas no capítulo 16, estamos vivendo a primeira, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, materialistas, e adoravam sua imagem, dinheiro, capital. Nada mais claro. Chaga má, incurável, dolorosa e maligna, que vem do mal, do pecado. As próximas pragas previstas para os dias futuros falam do agravamento da poluição, mar, rios e ar, e o já aguardado efeito estufa, bem como a deterioração da camada de ozônio, e os homens foram abrasados com grandes calores. A queda do capitalismo. O capitalismo representa a evolução do materialismo, conforme já frisamos. A besta que subiu da terra, ciência, aprimorou o materialismo. A besta que subiu do mar, dando-lhe imagem, dinheiro e espírito, papel moeda, etc., e criou o sistema monetário. 666, número da besta, resultando todo este avanço no que hoje chamamos de capitalismo econômico e o profeta chama de Grande Babilônia.
A queda do capitalismo está prevista para o próximo século XXI, quando será implantado o regime do terceiro milênio que conviverá com o capitalismo por um certo tempo. Esse regime se fortalecerá no passar dos anos, enquanto o capitalismo viverá dias cruéis com forte recessão. O encontro das duas forças está previsto. O capitalismo será erradicado e o novo regime predominará em todo o mundo. Este embate está profetizado como um nome de a Batalha do Armagedon. Após esta batalha, o espiritualismo representado pelo novo regime dominará todas as nações e a ciência associada ao místico alcançará progressos notáveis e inimagináveis. A queda da Babilônia, que simbolicamente significa a queda do capitalismo, está prevista no capítulo 17 do Livro Santo de São João. Os símbolos lógicos e coerentes mostram a magnitude do sistema atual. Também fala da evolução dos sistemas, dos reinados à democracia moderna e curiosamente trata os atuais mandatários das repúblicas democráticas modernas como reis que receberão o poder por uma hora, ou seja, mandatários que exercerão o poder por curto espaço de tempo, por tempo determinado, geralmente eleitos para governarem as nações por 4 ou 5 anos. O regime do terceiro milênio. O novo regime de vida que será adotado pela humanidade no próximo milênio será muito parecido com o adotado na antiguidade pelos patriarcas de Israel e pelos apóstolos de Jesus Cristo, ou seja, o regime vivido em comunidades alternativas, igrejas, onde os valores materiais, dinheiro, bens terrenos, etc., serão substituídos por valores espirituais, onde seus adeptos terão as condições mínimas necessárias para a evolução mental, espiritual e científica. Embora pareça utópica tal ideologia, ela será adotada muito em breve, mais cedo do que possa se imaginar. Maiores detalhes sobre sua implantação daremos nos próximos capítulos. Não devemos concluir que este novo regime, embora semelhante ao regime proposto pelos apóstolos de Cristo, seja composto exclusivamente por místicos, celibatários ou ermitões. Será integrado por pessoas normais, comuns, que viverão em comunidades espiritualistas, tecnologicamente avançadas, e aproveitarão todo o avanço científico conquistado pela humanidade. A grande diferença entre o atual e o novo sistema está no fato de que seus habitantes viverão no padrão de vida nivelado, isto é, ninguém poderá acumular bens ou poderes. Todos serão iguais, materialmente falando. Este regime crescerá paulatinamente e superará o capitalismo dentro de algumas décadas. Haverá um confronto de ideologias denominado profeticamente de Batalha do Armagedon, quando o atual sistema será substituído pelo novo regime em todos os países. Será a volta de Cristo profetizado nas Escrituras Sagradas. Estará então definitivamente instalada a nova Igreja de Cristo, o novo regime que durará muitos séculos. Desta data em diante haverá grande progresso espiritual e científico. A ciência, agora mística, conquistará, dentre os grandes avanços, a materialização dos primeiros espíritos evoluídos. Ainda assim, a humanidade não terá conquistado sua total redenção. Algumas comunidades espiritualistas serão tentadas aos prazeres do material e uma forte divisão acontecerá, redundando em uma nova convulsão. Está profetizado como o retorno de Satanás após 1000 anos de aprisionamento, na forma de Gog, um grande materialista bíblico. Este período de contenda será de pouca duração.
A sociedade espiritualista avançará ainda mais e a fusão do material com o espiritual será conquistada. Começará a nova fase profetizada como a Nova Jerusalém, o avanço máximo da humanidade, quando o homem conquistará toda a sabedoria universal. A fonte da água da vida e a árvore da vida representam progressos científicos e espirituais incríveis que permitirão a ressuscitação dos espíritos evoluídos, com perspectiva de vida saudável, feliz e eterna a todos. Todos estes acontecimentos impressionantes estão profetizados no livro Apocalipse de São João, escrito há quase 2000 anos. Incrivelmente preciso nas previsões dos fatos que para nós já aconteceram, resta-nos a certeza de que as previsões futuras também acontecerão no seu devido tempo. Já vivemos as profecias sobre a besta do materialismo, que associada à besta da ciência criou o capitalismo e seus símbolos, a imprensa, bombas e outros avanços tecnológicos. Estamos vivendo a era do corporativismo, da poluição do ar, das águas e das florestas, das guerras mundiais e das guerras ideológicas. Vivemos atualmente a era da AIDS marcada como a primeira das 7 taças finais, cheias de sofrimentos, que a humanidade vai ter que suportar. E para o futuro breve está previsto o agravamento da poluição ambiental que causará horríveis sofrimentos à humanidade. Felizmente o novo regime está previsto para um futuro relativamente breve. Os que aderirem estarão salvos desses males. Será uma nova opção de vida aos homens de boa vontade. Nele poderão alcançar o nível de aperfeiçoamento espiritual necessário para a salvação e ressurreição na Nova Jerusalém para conquistar a vida eterna. Ressuscitarão em corpo incorruptível, sem doenças e usufruirão da árvore da vida e da fonte de água da vida, avanços científicos e esotéricos do futuro. Este, segundo os místicos, é o projeto de Deus para com a humanidade, a evolução gradativa do homem, que de encarnação em encarnação acumulará conhecimentos, evoluindo até atingir o pleno desenvolvimento espiritual e material, quando então conseguirá o domínio sobre as forças da natureza e conquistará a interação matéria-espírito. Então poderá viver nesta terra com um corpo material especial e com o auxílio da ciência, da força mental e espiritual, terá a vida eterna e feliz. O paraíso prometido a Jacó, Moisés e aos cristãos. 1:3 Receberá graças aquele que ler esta profecia e aquele que ouvir e seguir sua orientação, porque o tempo está próximo. A expressão ouvi detrás de mim, para muitos interpretadores significa a manifestação do sexto sentido de Richet, que nos dá uma sensação semelhante. O termo nascer de novo não significa ressuscitar. Ressuscitar significa ressurgir, reaparecer com o mesmo corpo anterior. Nascer de novo literalmente significa reencarnar, renascer em outro corpo, nascer novamente. Nota-se, entretanto, que para nascer de novo no reino de Deus, precisamos ter vida consciente e espiritual. A reencarnação, embora não sendo dogma de muitas religiões cristãs, é aceita por inúmeras crenças místicas modernas e antigas. Como vemos, estas citações bíblicas servem para comprovar tanto o dogma da reencarnação quanto o da ressurreição. Os 7 espíritos das igrejas simbolizam o comportamento espiritual de cada uma das 7 comunidades cristãs da Igreja de Cristo, na Ásia,